Olá, eu sou a professora Louise, bem-vindo para mais uma videoaula. Hoje nós teremos a terceira aula da segunda unidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre situações, problemas, a gente vai resolver alguns probleminhas envolvendo os números e vai falar também da representação numérica no sistema decimal. Na aula passada eu deixei duas páginas como os desafios, a página 91 e 92. Vocês deveriam tentar resolver. Se vocês conseguiram, ótimo. Se vocês não conseguiram, agora a gente vai fazê-las juntas e vai ver o que aconteceu e como é que faz, tá bom? Então, podem abrir o material de vocês lá na página 91. A prof espelhou aqui os exercícios que tem lá. Antes de começar essa atividade, eu tenho uma pequena leitura. Lembram que os alunos estavam jogando o jogo da troca? Jogava o dado, trocava as unidades pelas dezenas, as dezenas pelas centenas. O objetivo do jogo era conseguir uma plaquinha de 100. Então agora, olha só em que ponto do jogo eles pararam. O Pedro, ele conseguiu 9 barrinhas. Então a gente vai... Pode anotar na apostila, não tem problema, tá bom? A gente vai anotar aqui embaixo quantas ele conseguiu de cada, quantas barrinhas e quantos cubinhos. Temos aqui 9 barrinhas, então a gente vai anotar o 9. Tem algum cubinho? Não. Lembra o número que representa a quantidade nenhuma? O 0, isso mesmo. Então, olha lá. Quantas unidades o Pedro tem? 90. O Carlos conseguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barrinhas. Então, a gente vai colocar o 8 aqui. Quantos cubinhos? 1. Vamos anotar 1 aqui. 81. O Carlos está com 81 unidades. E a Ana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barrinhas. E 2 unidades. Nesse ponto do jogo, vocês já sabem quem está ganhando? Quem está mais próximo do 100? O Pedro, não é mesmo? E é exatamente isso agora que a gente vai fazer nas questões abaixo. A gente vai avaliar como que está a questão dos pontos dos jogadores. Então, lá embaixo, a prof tem 3 perguntas. Na pergunta número 1, está escrito assim: quantos pontos o Pedro precisa para vencer? Quantos pontos o Pedro tem mesmo? 90. 90 para chegar no 100 falta quanto? 90 para chegar no 100? 10. Então, para o Pedro vencer, ele precisa de 10 pontos. Então, pode anotar na apostila de vocês o 10. Conseguiram chegar a essa conclusão? Legal, né? Letra B. Carlos. O Carlos, lembra quantos pontos o Carlos tinha? Será que ele consegue vencer em apenas uma rodada? Vamos pensar. Quantos pontos falta para o Carlos vencer? 19. Ele tem 81. 81 para chegar no 100, faltam 19. Existe a possibilidade de ele tirar 19 nos dados? Não, né? Porque eles estão jogando com 2 dados. O número máximo que o dado chega é até o 6. Se ele conseguir tirar o máximo em cada um dos dados, ele vai tirar 6 e 6. 6 mais 6 é 12. 12 ainda falta para chegar no 19. Então, o Carlos não consegue vencer na próxima rodada. Então, a gente vai escrever não. Porque faltam quanto? 19. Então, vocês vão anotar lá bem assim, não, porque ainda faltam 19 pontos, tá bom? E a letra C está perguntando da nossa amiga Ana. Será que a Ana consegue vencer em 2 rodadas? Lembram quantos pontos a Ana tinha? Será que ela consegue vencer em 2 rodadas? 2? Sim, né? Por quê? Mas ela vai precisar de sorte. Para a Ana vencer, ela precisa de 18 pontos. O Pedro já precisava de 10. Ele já
conseguia tirar nos dados. O Carlos não ia conseguir tirar nos dados. Agora, a Ana ia jogar 2 vezes. Então, o dado tinha a possibilidade de cair 4 vezes no número 6. Ela conseguiria fazer 24 pontos. Como ela precisava de 18, então é possível que ela vença. Então, a gente pode colocar sim. Ela ia ter que contar com a sorte de tirar os números maiores. Por exemplo, se ela tirasse 1 e 1, ela não venceria. Mas se ela tirasse 6, 6, 6 e 6, com certeza ela ganhava. Agora a gente vai para outra página do exercício. Essa aqui é bem gostosinha, vocês vão amar fazer. Nessa página, o Pedro descobriu que se ele tivesse feito todas as trocas corretamente, bastava ele colocar a quantidade de cada peça no local correspondente para registrar um número. Por exemplo, aqui. Lembram qual é o nome disso aqui? Esse aqui é o quadro posicional. Então, aqui a gente representou as quantidades com o material dourado, mas a gente pode representar com os números também. Então, a gente vai ver aqui, ó. Quantos cubinhos ele colocou? 5. Quantas barrinhas? 4. Então, aqui, ó, o 4 está representando o 40. E o 5 está representando 5 unidades. Então, 40 mais 5 é igual a 45. O número representado é o 45. São 4 dezenas e 5 unidades, que são 45. Agora, a gente vai fazer exatamente igual nos próximos exercícios. Letra A. Tem alguma placa? Tem alguma placa de unidade de centena? Não tem. Então, não tem centenas nesses números. A gente vai trabalhar com as dezenas e com as unidades. Quantas unidades tem aqui? 5. Quantas dezenas? 2. Então, a gente pode registrar 2 dezenas, 2 dezenas e 5 unidades. O 2 na casinha das dezenas equivale a 20. O 5 na casinha das unidades equivale a 5. 20 mais 5 é igual a 25. Depois que anotou, a gente vai colocar o 20 e 5. Nesse exercício, a gente precisa representar os números das 3 formas. 2 dezenas e 5 unidades, 20 mais 5 e a escrita 25, tá bom? Agora a gente vai para a próxima. Na letra B, já mudou um pouquinho as quantidades. A Profilô não vai ficar escrevendo aqui no quadro por extenso, mas na apostila de vocês, vocês precisam escrever igual a gente fez no exercício anterior, combinado? Eu vou colocar os números, eu vou corrigir, mas eu não vou ficar escrevendo aqui para vocês copiarem, tá bom? Mas na apostila de vocês, depois eu vou ver e eu quero tudo copiado. Então, olha lá, nós temos quantas barrinhas? 3. Quantos cubinhos? 6. Já conseguiram descobrir qual é o número que a gente forma? Exatamente, o 36. Então, aqui vocês vão representar para mim o número 36 das diferentes formas, tá bom? 3 dezenas e 6 unidades, 30 mais 6, o 36 e o escrito por extenso 36, tá bom? Na letra C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 barrinhas. E 1, 2, 3, 4, 5.
5 unidades. Como é que a gente vai representar esse número? Da mesma forma. 5 dezenas mais 5 unidades, 50 mais 5, e no final a gente vai formar o número 55. Tá bom? A página 93 eu vou deixar como um exercício para casa, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em sala. Só que dessa vez a gente vai usar a unidade de milhar. Então aqui embaixo a prof tem um exemplo, olha só. Eu tenho uma unidade de milhar, uma centena, 5 dezenas e 5 unidades. Então aqui embaixo eu vou escrever uma unidade de milhar, uma centena, 5 dezenas e 5 unidades. Depois eu vou fazer 1000, 1000, mais 100, mais 50, mais 55, que vai formar o número 1155. Tá bem explicadinho aqui no exemplo. Olha só, a prof vai dar zoom no que está escrito, tá bom? Ó, escrito por extenso e depois pelos números e símbolos, tá bom? Então, vocês vão fazer a mesma coisa na letra A, B e C. Vai olhar aqui. Tem quantas unidades de milhar? Tem quantas centenas? Tem quantas dezenas? Quantas unidades? Mesma coisa aqui. Quantas unidades de milhar? Quantas centenas? Quantas dezenas? Lembram que número que a gente coloca quando não tem nada? E quantas unidades, tá bom? Então, agora a gente vai finalizar a aula. Bom proveito da lição de casa. Um beijo e até a nossa próxima aula.